Bom dia a todos, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. A mensagem de hoje tem um título, Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo em Romanos 5, verso 12, diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então Paulo mostra que todos nós somos pecadores. No versículo 23 do capítulo 6, ele diz: o salário do pecado é a morte. Então quem me livrará do corpo desta morte? Nós estamos vivendo em um grande conflito. De um lado está Deus, querendo a nossa obediência, nosso amor, nosso serviço voluntário. Do outro está Satanás, querendo a nossa obediência, o nosso serviço, mas nós sabemos que o campo de batalha desse grande conflito é o nosso coração e a nossa mente. Paulo vai mostrar aqui no capítulo 7 uma batalha, um conflito dentro dele, e ele mostra que essa batalha é mediante a lei de Deus. Veja, e a lei do pecado. Ele mostra no versículo 7, dizendo assim: que diremos, pois, é a lei pecado? Ele diz: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Primeiro ponto aqui é que a lei não é para nossa salvação. Nós não somos salvos pela lei, mas sim pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a lei, ela tem o seu papel, é mostrar que o pecado habita em nós, que o pecado está ativo dentro de nós. E a lei também, ela serviu de aio. Aio era um servo que tinha o dever de pegar as crianças em casa, levar até a escola, as sinagogas, e trazer as crianças de volta para casa em segurança. A lei serviu de aio também para nos conduzir àquele que nos pode salvar da condenação da lei e do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, esse grande conflito Paulo mostra aqui no versículo 22 do capítulo 7, dizendo assim: porque no tocante o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que do grego é héteros, diferente, que contrasta com a lei de Deus. Ele diz assim: vejo na minha mente, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei de Deus, a lei da mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, ou seja, nos meus órgãos. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde no versículo 25: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então o grande conflito é entre obedecer a Deus e obedecer à lei do pecado. Veja, e como é que nós fazemos? Porque no capítulo 6, verso 16, ele diz assim, de Romanos: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, se a gente somos servos do pecado, somos servos para a morte, somos obedientes para a morte. Mas se somos servos da obediência para a justiça de Deus, temos a vida eterna. Então, que Deus abençoe a sua vida. Esse conflito aí
ele está dentro de nós a cada dia. Mostra que o pecado ele está ativo. Cada inclinação nossa para as coisas carnais demonstra o pecado, a força do pecado, né? Então, Deus, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra do corpo desta morte, ou seja, nos livra da condenação da morte eterna, né? Lá, os romanos, eles aprenderam várias formas de condenação, de crucificação, né? Existia também uma morte que quando uma pessoa tirava a vida de outra, ela era pegada aquele cadáver que ela tirou a vida, era amarrado sobre ele e ele caminhava com aquele cadáver, e ali aquele cadáver em decomposição, os bichos iam passando para a carne da pessoa que ainda estava viva e ele ali era comido vivo. Mas Paulo não está falando desta morte aí. Talvez Paulo tivesse na sua mente essa condenação aí, mas Paulo está mostrando que o pecado ele é terrível. O pecado ele destrói o ser humano. O pecado ele tira a vida eterna do ser humano, né? Então que você obedeça a Cristo para a justiça e para a vida eterna. Deus abençoe a todos.